a vida do líder, ela é muito solitária. Ela algumas vezes. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, estamos felizes em estar aqui num episódio super especial. Aqui nós falamos de empreendedorismo, de negócios, de finanças, de saúde emocional, de educação e de muitas outras coisas importantes para o seu desenvolvimento profissional, pessoal e da sua carreira. Eu sou Paulo de Araújo e hoje eu tenho aqui conosco a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Animada para o episódio de hoje? Animada, com certeza. Nós teremos um episódio super especial onde a gente vai aprender, Milena, algumas coisas bem legais sobre liderança. Nós sabemos que o estudo e a liderança, eles estão super interconectados, não é? Uma coisa depende da outra. O conhecimento, a aprendizagem contínua e a busca de informações são essenciais para qualquer pessoa se tornar um líder eficaz. Precisa estudar, precisa continuar se desenvolvendo, mesmo aqueles líderes que já chegaram lá precisam continuar esse caminho de progresso. Os líderes que valorizam o aprendizado, Milena, e o desenvolvimento pessoal têm maior probabilidade de alcançar o sucesso nas suas funções de liderança, é claro, né? Líderes eficazes geralmente são ávidos aprendizes, estão sempre estudando, lendo, aprendendo novas coisas. Estão constantemente buscando conhecimento e atualizando-se para entender melhor os desafios que enfrentam e as oportunidades que surgem. Que tal esse tema de hoje, Milena? Gostei muito, Paulo. Tô animada. Que legal, vamos aprender muita coisa junto. E para nos ensinar, compartilhar conosco muitas experiências e conhecimento, nós temos aqui hoje conosco o Júnior Busato. Busato, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E mais do que ensinar, acho que vamos aprender juntos aqui. É isso aí. Nós estamos muito animados, obrigado pelo seu tempo. Nós sabemos que você viajou para estar aqui. O Júnior Busato, ele é casado há 17 anos, pai do Giovanni e do Giuseppe. Ele é apaixonado por música, toca piano. Eu também toco piano, gosto muito de tocar o piano. E por futebol. Não vamos falar de times aqui hoje, mas ele é apaixonado por futebol. Ele gosta de trabalhar voluntariamente pelo bem-estar e desenvolvimento do próximo. É engenheiro químico, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Ele tem também um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem um MBA em Administração pela Fundace USP, Ribeirão Preto, com módulos internacionais na Kingston University e na Hogeschool School in Holland. Ele é formado também como CFO pelo INSPER. Já estagiou na alemã Faber-Castell, na francesa Rhodia, na norte-americana Ashland Chemicals, passou pelo mundo todo aí, né? Representando as empresas. Começou empreendendo em uma indústria familiar de tintas para impressão, então o empreendedorismo fez parte da vida aí do Busato. E depois atuou por quase 14 anos em uma multinacional americana chamada Color Matrix, que depois passou a ser chamada de PolyOne. É isso mesmo, não é? É isso mesmo. Começou como comprador técnico, olha que legal a carreira dele lá. E saiu como General Manager, diretor-geral, né, da empresa, da América Latina. Ele já morou 3 anos em Buenos Aires, 1 ano na Cidade do México. E depois, mais recentemente, mudou radicalmente de área da indústria química para a área de tecnologia, onde atuou como CFO e vice-presidente executivo da Ative de 2020 a 2022. E agora, recentemente, no final de 2022, ele aceitou um novo desafio como Country Manager Brasil, América do Sul, do grupo industrial Trebol, que é uma empresa mexicana com operações nos Estados Unidos, México e Brasil, a partir de janeiro de 2023. E acho que seria bom falar também que ele é presidente da Estaca Piracicaba, da igreja. Então, para alguns ele é conhecido como presidente, aqui hoje nós vamos chamá-lo de Busato. Busato, conta pra gente a sua experiência a respeito da sua família, da sua juventude, como é que você começou a sua carreira e tudo mais. Bom, obrigado mais uma vez, Paulo, Milena, né, por me Nosso prazer. Tão calorosamente. E eu sou um interiorano, né, nasci em Rio Claro, morei até os 8 anos lá.
e depois, por conta do trabalho do meu pai, que é um técnico em química, né? Então, daí Sua carreira minha na área carreira, química, né? Meu gosto por engenharia química. E nós mudamos com a família para São Carlos, onde eu morei 20 anos. E é onde eu jurava que de lá nunca ia sair. Nunca sairia. Não vou. Nem em São Paulo eu nunca vou morar, né? Mas como diz um ditado, a gente nunca deve dizer nunca. Eu não só saí de São Carlos e vim para Jundiaí, depois São Paulo, depois fui para fora do Brasil. Então morei na Argentina, morei em Buenos Aires, morei na Cidade do México também, uma cidade de, à época, 19 milhões de habitantes. Tão grande quanto São Paulo, não é? Então, exatamente. Então aquele garoto interiorano que jurava que não ia sair de São Carlos por conta do estudo, por conta do desejo de crescer e de saber. Então eu fui trilhando essa jornada. Felizmente, né, voltei a morar no Brasil há uma década atrás. Tô muito No feliz interior? aqui. No interior. De São Paulo. Existe interior. coisa melhor do que interior de São Paulo? Olha, eu acho que não, né? Principalmente estando próximo aqui da capital paulista, isso dá uma boa logística aí pra gente. Sou casado com a Madara há 17 anos. Muito feliz com a minha esposa, que é de outra área, é uma fisioterapeuta, Olha só. Que legal. especializada em pilates, em RPG, e isso dá um equilíbrio legal na nossa casa, com né? certeza. Esse mundo corporativo, às vezes, tão exigente. Nós vamos falar Exaustivo muitas vezes, não é? Exatamente. E hostil algumas vezes, né? Algumas vezes é a realidade. E tendo, né, uma fisioterapeuta, uma pessoa, né, focada na saúde, no bem-estar. Mais zen, né? Traz então, o equilíbrio. Exatamente. Como você bem disse, pai do Giovanni, do Giuseppe, e muito feliz, né, com a família que nós constituímos. Que bom, fico muito feliz e muito agradecido pela sua presença aqui conosco hoje. Conta um pouquinho pra gente sobre a educação. Quais foram os passos, como você chegou lá na engenharia química? Paulo e Milena, eu sempre, e a todos que nos veem e nos escutam, eu sempre gostei de estudar, sempre. E na minha escola, era uma escola de padres, né, diocesano La Salle, e quando eu tinha 13 para 14 anos, a escola divulgava um quadro de honra. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então a maneira de você divulgar as coisas era um quadro físico mesmo lá no pátio da escola, onde Quadro de anúncios, né? Exatamente. E eu tive o privilégio, eram 3 nomes que saíam naquele quadro, e eu tive o privilégio de ser um dos 3, e o critério eram as melhores notas. Então isso é algo que eu queria ressaltar desde já, né? Às vezes a gente pensa que o mundo não é competitivo, né? Agora essas novas gerações, mas eu sinto em dizer, né, que o mundo é competitivo, nós temos que nos esforçar para poder chegar e atingir os nossos objetivos. Não a qualquer custo, mas precisamos, né, nos esforçar e trabalhar para isso. Então eu saí naquele quadro e fiquei muito feliz. E é interessante porque aí já cai uma responsabilidade, né? Então eu tenho que continuar de manter dessa forma. Fiz um colegial onde eu estudei muito, e uma curiosidade ali das escolhas, né? Quando eu tinha 13 para 14 anos, como eu já tocava, né, na época teclado, eu fui convidado para tocar numa dupla sertaneja da cidade. Olha só. Na época tinham as quermesses, as festas juninas, festas de peão, e eu fui convidado. Então imagina um garoto lá de 13 para 14 anos tocando, mas eu toquei 2 anos e meio, e no meu terceiro colegial eu decidi por vontade própria e um certo incentivo da minha mãe, eu preciso parar para estudar, porque era o terceiro colegial, que era a preparação para a entrada no vestibular. Na universidade. E a estratégia deu certo. Eu passei na FUVEST aos 17 anos recém-completados, no curso de Engenharia Química na Universidade Federal de São Carlos, que era, para a engenharia química, considerada a melhor do Brasil naquele momento. Então foi... acho que essa primeira tomada de decisão ali da minha vida no que tange ao estudo foi muito interessante, porque qual é o garoto hoje que larga, né, tudo para estudar, mas valeu a pena.
E depois que eu já estava na universidade, já estava estudando, eu pude ainda retomar um pouco da atividade com a música, né? Que legal. E você, então, vai para a universidade muito jovem, 4, 5 anos depois termina. Como se dá a entrada no mercado de trabalho? A entrada no mercado de trabalho começou com um estágio, então, na empresa alemã Faber-Castell, que tinha plantas produtivas ali na cidade de São Carlos. Então, comecei ali fazendo um estágio de verão, um estágio de férias. Depois, olha que legal, fiz esse estágio em julho, né? Verão americano, nosso inverno. Quando eu entro em férias, em novembro, dezembro, a empresa me chama de novo para fazer mais um ciclo. Então foi muito legal, porque esse sinal que eles tinham gostado do meu trabalho. Isso você tinha o quê? 21, 22 anos? Eu tinha 21 anos. Tá. 21 anos. Faço mais um ciclo, aí tô ali às portas de me formar na universidade e todo o sonho, né, de engenheiro químico era trabalhar numa empresa de química pura. Mesmo. Como laboratório e tudo mais. Exatamente, como a francesa Rodia. E eu lembro que era um processo seletivo lá em Paulínia, eram mais ou menos os números assim, 300 pessoas para 13 vagas. O 13 eu guardei bem aquele número. E eu, felizmente, fui um dos selecionados. E aí comecei o meu estágio ali na Rodia, e ali foi muito importante aquele estágio, para eu definir algo que eu não queria. Eu não gostei muito da área técnica. Ok. Aquela área técnica, aquela química de base mesmo. Fiz um bom estágio, mas depois fui para uma americana chamada Ashland Chemicals, para uma área já um pouco mais conectada com os negócios. Quando finalmente eu termino os estágios, me formo e nesse momento nós, né, eu e meu pai, resolvemos empreender numa indústria química de tintas para embalagens flexíveis. Olha só que legal. Então você praticamente termina a sua universidade na mesma área, ou área correlata ao que seu pai já tinha experiência, já tinha estudado e tudo mais. Faz estágios em 2 ou 3 diferentes empresas. Imagino que tenha aprendido muito. Inclusive sobre o mundo corporativo. Você começa a ter os primeiros contatos aí ainda muito jovem. E toma uma decisão importante. Exatamente. E arriscada. Muito arriscada. Que é começar a empreender. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Eu gosto de ressaltar o seguinte, né? E temos vários tipos de sucessão familiar. O pai tem a empresa há 20, 30 anos e o filho chega lá. No meu caso foi um pouco diferente. A ideia foi do meu pai, todos os créditos e méritos a ele, mas eu entrei 6 meses depois que ele tinha tido a ideia. Tá. O nosso primeiro galpão, nós começamos juntos, porque ele estava fazendo o que a gente chama de tooling process, ele estava produzindo na fábrica de um amigo dele. Então nós alugamos o nosso primeiro galpão, eu ajudei a pintar as paredes e eu estava feliz da vida. E era uma fábrica de tintas? Uma fábrica de tintas. Produzíamos tintas para as embalagens flexíveis de salgadinho, bolacha, snacks, rótulos de refrigerante. Seu pai ainda tem essa fábrica? Ou... Não tem mais. Se dedicou a outros negócios, né, ao longo de algumas décadas depois. Então, entrei ali, comecei no empreendedorismo, e aí para empreender do zero, como eu estou exemplificando, cruzar na área e correr para cabecear. É isso aí. Né? No que isso me ajudou? Me deu a visão de como funciona uma empresa. Uma empresa. Desde a entrada de matéria-prima, processamento, controle de qualidade, definição de produtos, visita a clientes, negociação. Recursos humanos, finanças, tudo. Marketing. Exatamente. Era uma pequena empresa, mas que depois foi crescendo, foi se avolumando, começamos a produzir para grandes marcas brasileiras, as tintas. Então foi uma trajetória muito legal. E volto lá no garotinho de 13, 14 anos. Depois de 3 anos nesse empreendimento, eu decidi que eu queria fazer um MBA. Então, meu primeiro MBA, eu comecei a fazer com 25 anos, que foi na Fundação Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, que é uma cidade próxima ali a São Carlos. Então, veja só, eu tinha pressão para estudar? Não. A empresa era minha também, mas eu tinha sede por conhecimento. Hoje eu olho para trás e falo, como que eu tomei aquela decisão de fazer o MBA aos 25 anos, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar?
Mas era esse desejo de conhecer. E também, voltando à experiência da Ródia, não gostei da área técnica. Gostei da área de negócios, da área de corporativa. Portanto, tem que estudar. Porque a Universidade Federal de São Carlos não me deu uma base robusta nesse aspecto, né? Gestão de finanças estratégicas, contabilidade, marketing. Então, eu começo a fazer esse MBA lá na Fundação Getúlio Vargas e foi ali uma excelente base para eu começar a ter conhecimento. 2 anos de curso? 2 anos de curso. 2 anos de curso. Estou quase terminando, apresento o meu TCC lá na Fundação Getúlio Vargas. Na época, uma revista, que eu não vou lembrar o nome, mas ela divulgava quais eram os melhores MBAs do Brasil. E a Fundace, que é um braço da FIA, lá na USP, em Ribeirão Preto, Sim. tinha sido eleita como um dos melhores MBAs do Brasil. Olha só. Em Ribeirão Preto. E aí eu começo a me coçar de novo, né? Tinha acabado de terminar. E eu falei, não, eu vou prestar a prova para a Fundace, mas era uma prova mais robusta, eu não sabia se eu ia passar. Presto a prova e passo e começo a cursar, né? Quase que em seguida, o MBA da Fundace, lá na USP, em Ribeirão Preto. Em administração Mais 2 anos? Mais 2 anos, 1 ano e meio. Tá, que complementa já a experiência que você tinha anterior. Exatamente. Então, Fundação Getúlio Vargas foi gestão empresarial, foi algo mais overview. E a USP em Ribeirão Preto, a Fundace, foi administração de organizações. Então, Sim. Tinham livros, eram algo mais de base, né? E aí vem também um outro ponto muito interessante que diz um pouco ou dita um pouco da minha carreira. Só um parênteses para não esquecer, nessa época de empreendedorismo eu fui fazendo um pezinho de meia. Né? Imagino, e essa seria a próxima pergunta. Você estudou quase 4 anos aí de pós, vamos dizer assim, e trabalhava ao mesmo tempo? Não. Trabalhava. Você trabalhava. Na Fundação Getúlio Vargas, o curso era todo sábado. Olha só. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu lembro que eu chegava exausto no sábado. Já estava casado aí? Aí ainda não. Ainda não. Ainda não. E na Fundace era de sexta à noite e sábado. Então tinha que ir sexta-noite para Ribeirão Preto, tinha 4 horas de aula, dormia lá num hotelzinho e no sábado tinha aula o dia inteiro. Então, Busato, é aquela coisa, né, Milena, que quem quer o sucesso, quem deseja algo mais, existe um preço a ser pago. Existe. E esse preço, invariavelmente, passa pela educação. É um esforço muito grande, né? Eu já estudei aos sábados, é terrível. Enquanto todo mundo está descansando. Exatamente, as pessoas estão descansando ou fazendo outras coisas, lazer, etc. e tal, e você está lá na sala de aula dedicando-se por horas e por anos. Então é um preço alto, porém a recompensa virá. Sim. Sim, exatamente. Tem até uma citação, né, Paulo, que fala sem sacrifício, sem sucesso. Então, realmente, o sacrifício é necessário. É necessário. Eu vou citar uma aqui, Milena, daqui a pouco eu vou colocar no nosso contexto, mas é no pain, no gain. No gain. Os Então, americanos usam muito Verdade. isso, né? E olha que interessante. Quando eu estava ali em meados de agosto, setembro, então estamos lá em 2005, tá? Eu com 27 para 28 anos. Ainda não era casado, eu falo pro meu pai o seguinte: pai, eu quero ir dar uma volta no mercado, eu quero ir conhecer outras empresas, porque outros mundos, outros ares. Exato, né? Todo esse aprendizado, né? O segundo MBA, você faz um bom networking, você começa a olhar as empresas, né? E as interconexões de uma outra ótica. E eu falei, eu vou dar uma volta no mercado. E ele me apoiou. Que legal. Só que essa volta durou 18 anos. Você foi e não voltou. 7 promoções, 2 expatriações e mais recentemente, né, fui selecionado por esse processo seletivo da Korn Ferry, que é uma das empresas de seleção de executivos mais robustas do mundo. Sim. E assumi essa empresa mexicana em janeiro desse ano. Então, foi uma volta longa, mas agradeço muito meu pai pelo apoio, claro. Sempre me apoiou, mas olha como foi importante os MBAs, porque aí sim eu já entro, as portas abrem-se, numa área de business, inclusive, aí quando eu sou selecionado por essa multinacional americana chamada Color Matrix, como comprador técnico, eu ainda estava estudando, tive o privilégio,
privilégio de ter um gestor que apoiava os estudos. Então eu falei, olha, aí eu trabalhava em Jundiaí. Imagina eu chegar em Ribeirão Preto na sexta-noite. É longe, né? E ele me permitiu, né? Célio Andrino, o nome dele, me permitiu sair ali a sexta após o almoço, ir até Ribeirão Preto, direto para poder estudar. Nada melhor do que ter um empregador que investe, né, na educação, entende Exatamente. O potencial de cada um. Nós vamos falar lá na frente um pouco mais de propósito, mas só para deixar um spoiler, como dizem os jovens hoje em dia, acho que se você está numa empresa, se você está numa corporação que não valoriza a educação, eu repensaria um pouquinho. Vai para outra. Exatamente. Olha, antes da gente prosseguir, para você nos contar os detalhes aí da sua nova jornada depois dos MBAs, já no mundo corporativo, muitos jovens, eles estão perdidos ou não sabem exatamente o que fazer. Você teve o privilégio de ter o seu pai ali já como seu modelo e te ajudando, inclusive, a empreender. Você estudou em excelentes escolas, nem todas as pessoas têm essas oportunidades, mas já entrevistamos aqui no Pode Agir Mais outras pessoas que não tiveram tantas oportunidades, mas a força de vontade muitas vezes fazem as portas, ou as melhores portas, se abrirem. O que você diria, Busato, para um jovem que ainda está naquele momento de decisão, não sei o que eu faço, não sei o que eu estudo? Quais são seus conselhos? Olha, eu me lembro, né, que quando eu me decidi por engenharia química, eu me dava muito bem ali com as ciências exatas, mas eu lembro que eu fiz uma reflexão, é isso mesmo que eu quero? Então, hoje em dia, imagina isso 25 anos atrás, 28 anos atrás. Hoje em dia, nós temos uma série de recursos, muitos deles gratuitos. Ou com preço subsidiado. Então, hoje só fica sem estudar, sem aprender, quem não gosta de aprender. Então, apesar de ter estudado em boas escolas, elas não eram as melhores, elas não eram as mais caras, mas eu sempre coloquei uma dedicação extra em cima daquilo que os professores ensinavam. E é isso que faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, aos jovens, e os jovens são de 8 a 80 anos hoje em dia, que possam estudar, né? Eu ainda tenho sede de conhecimento, ainda tenho aprendido. E só um parênteses que nem falamos aqui no nosso material, mas o ano passado eu passei uma semana lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, fazendo uma imersão em inovação, porque eu era CFO de uma empresa de tecnologia. Você precisava entender do assunto. Eu precisava entender aquele business. Então, vale a pena, né? E o estudo está aí, é uma oportunidade para todos e não podemos deixar o tempo passar sem estudar. Que legal. O que você acha sobre a educação, Milena? Nossa, eu acho incrível, Paulo, tudo que ele está comentando sobre a experiência dele, né? Eu ainda tenho muita jornada aí para percorrer e conhecimento para buscar. E eu queria também saber se teve alguém, Busato, que te inspirou, além do seu pai, né? Você falou muito do seu pai, da sua mãe, mas teve alguma outra pessoa, talvez um professor ou algum líder que te ajudou a buscar esse conhecimento, que te inspirou nessa busca? Olha, teve sim, Milena. E é interessante que ele é um anônimo. Por quê? Porque realmente eu tenho vontade de encontrá-lo até hoje, mas agradecê-lo. É quase impossível. Quando eu estava Quem lá, sabe ele vai estar ouvindo esse episódio do Pode Agir Mais em algum canto do planeta, hein? Quando eu estava lá em São Carlos, na nossa empresa familiar, a gente precisava de um plano de celular corporativo, e aí eu recebi alguns representantes, e eu era um menino, 25 anos, 26 anos. E aí um desses representantes, a gente conversou, negociou, fizemos algumas reuniões. E eu me lembro que no final, né, quando a gente já tinha fechado o negócio, ele falou assim, eu queria te falar uma coisa. Você vai longe. Então, eu tenho vontade de encontrar aquele rapaz. Ele né? viu potencial em você. Isso é ótimo quando as viu. pessoas veem, né? E amadurecendo esse mesmo raciocínio, né? Quando eu estava começando essa jornada, né, corporativa, já fora do nosso empreendimento, uma vez eu ouvi o seguinte, né? Júnior, né, você é um golden boy, mas você tem muita grama para comer ainda. Então, as duas frases me ajudaram muito. A primeira, de saber que eu tinha potencial e que isso estava sendo reconhecido por alguém. Mas a segunda, de ter a humildade de saber, eu tenho muita coisa para aprender. Exato. Por quê?
Porque desde lá da música, quando eu entrei com 13, 14 anos, e o pessoal da banda, os cantores tinham 10 anos a mais do que eu, quando eu entro no mercado corporativo, e logo eu fui crescendo de comprador, então me tornei gerente de suprimentos, e 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses depois, fui expatriado para a Argentina como country manager daquela operação que a empresa havia acabado de comprar aos 29 anos. Olha então, só. naquele momento, eu passo a fazer parte de um board da empresa aqui na América do Sul, onde eu tinha 10 anos a menos, em média, do que os outros executivos. Os meus pares e colegas. E aí eu digo o seguinte: idade não é documento. Então, é lógico que a experiência só vem com o tempo. Maturidade só vem com o tempo. Hoje eu tenho 45 anos, eu me considero um líder muito melhor do que eu era aos 30. Mas aí também mensagem de encorajamento para os jovens. Eu né? acho excelente essa sua mensagem, porque muitas vezes as pessoas se perdem no imediatismo. É isso. Não tem como você chegar lá sem não passar por determinadas etapas da vida. Exatamente. E nós precisamos aprender a desfrutar das etapas diferentes, inclusive da etapa de estagiário. Você, por exemplo, Milena, você é um exemplo. Sim, você começou aqui na nossa organização como? Temporário. Como temporário. Temporária. Mas já fez estágio. Fiz estágio. Foi menor aprendiz? Não. Fui também. Foi também. Então, são etapas importantes da vida. Para depois você chegar onde você quer. E mesmo assim, ainda precisa, às vezes, esperar anos para uma determinada promoção e tudo mais. Exatamente. Não pode queimar as etapas. Então, É verdade. a nossa molecada hoje em dia é muito ávida por resultado imediato. Imediatos. Pode ser que dê certo, mas se você analisar uma população mais ampla, a probabilidade de que dê certo muito, muito, muito rápido, né? É quase zero. Mas, quando vem a oportunidade, tem que estar preparado. Exato. Né? Eu costumo dizer o seguinte: a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Então, a gente tem que estar preparado. Como eu iria ser country manager de uma operação na Argentina aos 29 anos, se, eu não falasse espanhol. 2, eu não falasse inglês, para me comunicar com o pessoal fora do Brasil, uma vez que a matriz era americana. Sim. 3, se eu não tivesse estudado aqueles MBAs Exato. que por conta própria eu fiz para me dar uma visão mais holística, uma visão mais robusta de finanças corporativas, de gerenciamento de um P&L, então foram fundamentais. Né? Legal. Vamos contar um pouquinho então dessa sua experiência fora. Vamos começar aí pela Argentina. Como que é a experiência de um expatriado, né? Alguém que a empresa leva para outro país para ficar determinado tempo cuidando ali dos negócios? Olha, foi uma experiência formidável porque a gente se propôs a viver as culturas ou a cultura do país. Então, a Argentina é um país maravilhoso. Nesse momento enfrenta uma crise econômica e cambial bastante forte, que já 16 anos atrás, quando eu morei lá, já se dava mostras, né, de que a situação poderia piorar. Mas nós desfrutamos do país. Aí eu já estava casado. Tenho uma lembrança eterna desse meu período na Argentina de 3 anos, que o meu primeiro filho nasceu lá. Isso que eu ia perguntar. Um filho nasceu lá, então. É hermano. Hermano. Giovanni tem dupla nacionalidade. E, em relação ao desafio na carreira, foi muito surreal, porque era um brasileiro de 29 anos chegando numa operação para gerenciar 35 argentinos. Tenho orgulho de dizer o seguinte: fiz o turnover que me foi designado e que era necessário. Então, trocamos ali 1/3 dos nossos colaboradores, colocamos gente nova, sangue novo, mas eu pude identificar talentos já existentes naquela base. Então, para dar um exemplo, tinha um contador que ele hoje é controller regional lá perto dos Estados Unidos. Olha que legal. Ele continua na mesma empresa? Ele continua na mesma empresa. Então, eu ali fomentei, reavivei ele, o desejo. Ele era muito capaz, muito capaz. Foi meu braço direito enquanto eu estava lá. Então você foi com uma missão difícil. Fui com uma missão bem difícil. Geralmente eles colocam estrangeiro mesmo porque a pessoa vai ficar por determinado tempo, vai embora. Foi exatamente o que aconteceu. Mas tenho orgulho, né? E tenho, não orgulho, mas
a humildade de reconhecer, mas o regozijo de falar, olha, peguei gente ali que estava trabalhando dia a dia e pude fazer crescer, pude ressaltar os pontos fortes, pude incentivá-los a liderarem equipes, e isso foi muito bom. Qual o papel, no seu ponto de vista, do líder em desenvolver outras pessoas? É uma grande responsabilidade. Eu sou muito grato a vários dos líderes que eu tive, alguns brasileiros e outros estrangeiros. Tive líder canadense, venezuelano, americano. Então isso dá um mix de várias culturas. Mas o líder hoje ele tem um papel potencializador, né? Por onde eu tenho passado, eu tenho procurado ajudar com que as pessoas se desenvolvam, literalmente. Isso não significa exigir menos. Eu sou um profissional conhecido por exigir excelência, por ser muito analítico, por não tolerar um trabalho medíocre, que medíocre é a média, a gente então tem que estar acima da média para não ser medíocre, mas sempre com muito respeito e sempre com muito um instinto provocativo, no bom sentido, de poder fazer com que as pessoas busquem atingir o seu potencial. Que bom, eu gosto desse tipo de liderança. Muito bem, você sai da Argentina e aí? Aí eu fui enfrentar quase que um deserto, né? O ar rarefeito do México. Então eu morava na cidade do México, nas bordas ali da cidade do México, um lugar chamado Interlomas. Isso pela mesma empresa? Pela mesma empresa. Eu fui lá para gerenciar um projeto de implantação do Oracle. Então, para quem já passou por isso, implantar um ERP numa empresa é como implodir ela e começar de novo. Do zero. Precisa de change management, precisa de engajamento. Fui lá com essa missão, era uma missão de curto prazo, de 1 ano. Fiz esse trabalho lá. Sentimos muito, né? É uma diferença de cultura bastante grande lá da Argentina para o México. Uma diferença, apesar do idioma ser o mesmo, com outro sotaque, uma diferença de clima fortíssima, né? O ar do México é muito rarefeito. E então fiz esse trabalho lá. Quando eu sou surpreendido no final de 2010, começo de 2011, o CEO da nossa empresa me chama para uma reunião no Brasil. Eu venho só achando que era para dar um oi, e não, era um convite para assumir como controller de toda a América Latina. E aí eu tive que me mudar de novo de país, do México aqui para o Brasil. Isso para qual cidade? Aí eu me mudei para a cidade que eu moro até hoje, que é Piracicaba. Então a sede da empresa aqui no Brasil, na América, está ali? Não, ela era na região de Jundiaí. Ah, tá. Ela era na região de Jundiaí. E aí eu escolhi Piracicaba para morar, porque tenho a minha irmã que mora lá, meus pais em São Carlos. E então vim e mudamos de país assim muito rápido novamente. E aí continuei essa minha jornada e a controladoria. O outro filho nasceu no México? Não, é brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. Muito bem. Aí você continua então como controller, aí você já entra muito mais na parte de finanças, quase que especificamente, exclusivamente. E você tem esse desafio por quanto tempo mais? Olha, eu fiquei ali por 2 anos com esse desafio. Depois nós nos tornamos, né? Então eu passei pela primeira fase dessa empresa americana lá como comprador. Era uma family owned, proprietária de 2 americanos. Depois um private equity nos comprou, e a metodologia do private equity é compra, investe, para depois vender. Depois abrir as ações. E aí a empresa foi vendida para uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York. Então a empresa nos comprou, e interessante que às vezes também é um estigma que o pessoal tem, nossa, eu fui comprado, então não vou ter oportunidades. Comigo aconteceu diferente. Eu fui comprado e continuei crescendo na empresa. Então, estava ali como controller, depois fiquei como diretor de supply chain. Por um curto período de tempo, assumi também a cadeira de recursos humanos, que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas precisou, era um momento crítico ali da nossa empresa. Então, eu fiquei híbrido, né, com as duas posições. Quando, finalmente, em meados de 2016, eu estava gerenciando compras de uma determinada categoria de produtos para as Américas. Então isso foi muito legal, que eu tinha uma pequena equipe nos Estados Unidos. Então passava 6 semanas no Brasil e 2 semanas nos Estados Unidos nesse projeto. E aí eu fui
convidado, estava às portas de eventualmente me mudar para os Estados Unidos, fui convidado para assumir uma das unidades de negócio aqui no Brasil. Do mesmo grupo. Do mesmo grupo. E aí eu me lembro de uma pergunta muito... Porque essa unidade de negócio, ela precisava alavancar e não tinha alavancado. E eu me lembro da minha esposa na cozinha da nossa casa me perguntando o seguinte: se ninguém conseguiu resolver esse problema, por que você acha que você vai conseguir? Falei, olha, eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tentar eu vou. Essa é uma outra característica, né? Aceitar os desafios quando eles vêm. Era um desafio... Mesmo que você acha que não tem possibilidade, né? Aceite e depois vai atrás de desenvolver. Hoje eu trabalho numa empresa mexicana, então a gente usa muito espanhol. Buscar o como si. O como no... Já tem. Já tem. O como si, né? E foi uma experiência incrível, muito desafiadora. E aí eu fiquei por quase 3 anos na gestão desse business. Fiz crescer, montei um time de vendas incrível, que muitos deles estão ainda em suas posições, cresceram nas carreiras. Então foi algo muito legal esse último ciclo ali. E depois, né, vem ali a pandemia, né? Então estamos lá 19 para 20. Eu estava estudando de novo, mas estudando muito sobre o mercado financeiro. Então eu queria poder ali desenvolver alternativas de renda através do mercado financeiro. Tinha acabado de montar uma consultoria com um ex-chefe meu e um par meu. Então a gente montou um time muito legal. Veio a pandemia, a gente continuava trabalhando ali com a Golden Sigma, que era o nome dessa consultoria, quando surge o convite, né, dessa empresa multinacional brasileira na área de tecnologia, chamada Ative, para eu assumir como CFO. E o convite foi meio irrecusável. Primeiro que eu já queria fazer mais coisas e segundo porque era um desafio muito legal. Milena, o que você está achando? Que legal. Eu tô pensando só como você conseguir equilibrar tudo isso, né? A carreira e... Essa é uma boa pergunta, Milena. A família, os estudos, tudo ao mesmo tempo. Morando em outro país, outra cultura. Como era para você? Olha, eu tenho um lema, né? Sexta-feira à noite é o dia oficial da família. Essa é a nossa tradição lá em casa. Não significa que tem que ser para todo mundo. Sexta é um ótimo dia. Então, como diríamos hoje, sextou, né? Sextou. Então é uma tradição nossa, né? Aos domingos a gente se dedica, né, aos nossos trabalhos sociais, à nossa fé, à nossa religião. Então eu sempre procurei equilibrar dessa maneira, né? Preservando muito o final de semana. Lá no passado, quando surgiu o No Pain, No Gain, eu lembro que eu estava na Inglaterra fazendo MBA. Na época usava o Skype ainda para a gente se comunicar. Eu estava lá e meu chefe também estava do outro lado. Falei, nossa, você está trabalhando, né? E ele me falou essa frase, não, eu tô, no pain, no gain. E eu guardei aquilo. Mas hoje, né, olhando com olhos mais maduros, no pain, no gain, até sexta... Tem limite. Tem limite. É isso aí. Porque senão, você não consegue, olha que interessante, Milena, oxigenar a sua cabeça para ter mais ideias. Porque um líder... Muitas vezes a decisão é 95% transpiração, 5% inspiração. E esses insights, a vida do líder, ela é muito solitária. Algumas vezes. E as decisões assim, elas mudam vidas. Né? Então é algo também... E aí não sou eu que estou falando, isso tem no meu LinkedIn vários depoimentos. Eu sempre fui um líder que respeitou muito as pessoas que trabalham comigo. Muito. E... principalmente as mulheres e as mães que trabalham. Então, sempre tive um respeito. Acho que o ambiente de trabalho deve ser um ambiente leve, deve ser um ambiente feliz, é um ambiente de muito trabalho, de muito engajamento, não é uma brincadeira. De resultados. Mas de resultados, de excelência, de performance, mas é um ambiente que tem que ser minimamente agradável para que todo mundo possa dar o seu melhor. Excelente. Olha, muito inspiradora a sua história. Quando a gente resume, você resumiu aí o quê? 20 e tantos anos, talvez, né? Sim.
Parece tudo muito simples, tudo muito fácil, num passe de mágica as coisas aconteceram, mas a gente sabe que não é assim, né? Conta pra gente alguns desafios que você tenha tido. Inclusive, você ficou um tempo fora do mercado de trabalho. Sim. Como que isso impactou você, sua família e tudo mais? Olha, eu acho que primeira consciência que a gente tem que ter no mundo corporativo e na nossa vida, existem ciclos. Então, os ciclos, eles têm começo, meio e fim. Então, a gente tem que entender essa dinâmica. Recentemente, eu tive esse ciclo de 2 anos e meio em tecnologia, então eu larguei o paletó, a calça, o sapato social para usar sapatênis, calça de sarja, e foi muito legal. E foi para São Francisco, né? E fui lá próximo de São Francisco, em Palo Alto, fazer essa imersão. Então é outra vibe, é um negócio muito bacana de viver. Um detalhe, a minha meta de crescimento na indústria anual, ela era a meta de crescimento mensal em tecnologia. Né? Então é um business muito disruptivo, que cresce muito, muito rápido. Mas então entender, né, os finais dos ciclos e sempre deixar um legado positivo. Eu tenho, né, pessoas que trabalharam comigo e que até hoje me mandam mensagem: nossa, que legal, hoje eu acordei, mas que saudade de trabalhar com você. Então, acho que, lógico, eu fui me aprimorando também, né? 15 anos atrás, talvez eu fosse um líder muito mais focado em resultados, em conseguir que as coisas funcionassem. Hoje que não seja assim, resultado é a base de tudo, mas eu procuro olhar o contexto da obra, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquilo, que a gente possa celebrar as vitórias juntas. Legal, foco no indivíduo, foco no progresso, no desenvolvimento e tudo mais. Uma experiência, Busato, marcante como líder, que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, muito marcante, pública, por isso vou falar, né? Quando eu estava ali como CFO na empresa de tecnologia, essa experiência aconteceu 2 anos atrás, nós começamos a busca por um ou uma controller. Gostaríamos de contratar, precisaríamos para a equipe contratar uma controller. Só um detalhe para contextualizar: quando eu entro nessa empresa de tecnologia Ative, a gente tinha contabilidade externa, não éramos auditados, e eu saio e deixo a empresa com contabilidade interna, um time montado de compliance, de tax, de finanças e com auditoria externa. Então foi muito legal esse progresso. E nessa montagem de equipe a gente precisava de uma controller. Começamos um processo seletivo, entrevistamos várias pessoas e decidimos por uma moça muito querida. Fizemos uma videoconferência através do Zoom para comunicar ela: olha, você foi a nossa escolhida. Então estávamos eu, como CFO, a nossa diretora de RH, a nossa analista de RH responsável por recrutamento e a candidata. Quando a gente vai fazer essa comunicação, a candidata fala o seguinte: olha, obrigado, estou muito feliz de vocês terem me selecionado, mas eu preciso compartilhar algo que aconteceu entre as nossas entrevistas. Né? Eu fui diagnosticada com câncer. Naquele momento, Paulo e Milena, eu tive segundos para tomar minha decisão. Não dava tempo de ligar para o CEO da empresa, ver o que ele acha. Então, voltando lá à tela do Zoom, a minha decisão e a minha fala foi para ela: não tem problema nenhum, nós queremos você e nós vamos te esperar. E ela veio, ela se tratou, ela se curou e está trabalhando até hoje. Olha só que excelente experiência, muito inspiradora mesmo. E você teve segundos para tomar uma decisão importante, impactante, não só para a empresa quanto para a vida daquela moça. E ela foi completamente honesta, não, em abrir esse assunto ali. Exatamente. E depois da minha fala, né, nós queremos você, mesmo assim, aí era a nossa diretora de RH chorando, a analista chorando, né? E eu pude me segurar, mas foi algo... São essas experiências que, quando você tem esse senso de respeito pelas pessoas, esse senso de saber que somos todos iguais, né, guardadas as devidas proporções, o mundo corporativo dá esse tipo de cenário, né, e essas experiências. Foi uma experiência marcante na minha vida. Que legal. Em um determinado momento aqui, logo no início da nossa fala, você citou a palavra hostil, né?
no mundo corporativo. E, de fato, muitas vezes tem a competição extremada, o excesso de trabalho, muitas vezes o burnout. Você passou por algum desafio dessa maneira? Eu acho que eu não identifiquei que tenha passado, mas eu devo ter passado. Ninguém é isento, né? Teve um ano, por exemplo, que eu fiz 9 viagens internacionais dentro de um mesmo ano. É bem pesado. Então, por isso que hoje, né, eu tenho um olhar muito atento. Contar mais uma história muito recente, muito legal, porque elas vão acontecendo desde lá de trás. Agora, no começo desse ano, já nessa nova empresa, que eu estou desde janeiro, uma funcionária chegou muito assim, amedrontada, né, na minha sala. A gente não se conhecia ainda e ela queria comunicar que ela estava grávida, né? E eu vibrei, que legal, parabéns, isso é uma dádiva, isso é uma bênção, né? E ela lá, toda cheia de dedos para me contar, juntamente com a gestora dela. Então foi uma experiência também de poder incentivá-la. O neném ainda não nasceu, mas é lindo ver ela com aquele barrigão, ainda trabalhando lá conosco. Então é esse olhar, né? Esse olhar compreensivo da natureza humana que eu acho que faz com que um líder seja um líder de verdade. Legal, parabéns. E acho que bons líderes são absolutamente essenciais para os bons negócios. O negócio ele frutifica muito mais rapidamente com bons líderes liderando aquele negócio. Perguntas, Milena? Sim, você parece um líder muito motivador, Busato. Tô impressionada realmente. E como você busca elevar a sua equipe no dia a dia de trabalho? Excelente pergunta. E acho que a resposta é simples. Nós temos que ter propósito como equipe. Então, eu sou um líder quando eu reúno, sejam os gerentes, sejam os supervisores, a equipe de vendas, como eu já tive a oportunidade de dirigir, eu sempre procuro dar o propósito. Eu invisto tempo na contextualização para que todo mundo saia da sala realmente engajado. Não, vamos fazer. E não você dá aquela mensagem, aquele top goela down, né? E aí todo mundo sai da sala e fala, não, isso aí não vai dar certo. Não. Então eu consigo, né, extrair resultados e obter resultados com essa questão da contextualização, propósito e os objetivos claramente definidos. E isso tem funcionado. Legal. Muito bom. Acho que você já ouviu falar dos produtos da autossuficiência. Lembrando que o Pode Agir Mais é um canal de podcast da Autossuficiência Brasil, voltado para o desenvolvimento das pessoas, bem isso que você está falando agora. E nós falamos sobre empreendedorismo, educação, finanças, saúde emocional e muitas outras coisas que ajudam a pessoa a se desenvolver. Muitas vezes a pessoa está envolta ali pelo que a gente chama de ciclo da pobreza, porque é o que ela conhece desde outras gerações, ela não consegue sair daquele ciclo. E nós temos vários produtos, aliás, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, lá na Biblioteca do Evangelho, o aplicativo da igreja, né? Você vai lá na pasta chamada Ajuda para a Vida, Autossuficiência, e todos os materiais da autossuficiência estão à disposição das pessoas. Qualquer pessoa, na verdade, pode utilizar estudando aqueles materiais ou participando de grupos de autossuficiência. O poder do grupo é muito grande porque uma pessoa inspira a outra, motiva a outra, você aprende com outras experiências, positivas ou negativas. E nós queremos sempre incentivar as pessoas. Você conhece, já ouviu falar desses produtos? Sim, e sou um consumidor. Que bom. Mesmo com toda essa minha experiência, em 2018, quando eu fiz o curso de finanças pessoais, isso... Às vezes a gente administra milhões muito bem numa empresa, mas trazer esse conhecimento para a nossa própria casa, para a nossa própria família, exige disciplina. Então, gosto e sou um consumidor dos conteúdos da autossuficiência. Que bom, fico muito feliz em escutar isso e queremos incentivar as pessoas. Mesmo pessoas que já tenham participado dos grupos, participem novamente, busquem aí na sua comunidade onde os grupos estão acontecendo, ou como eu disse, simplesmente vai lá na Biblioteca do Evangelho, abre o material, estuda o material, ou no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, e são vários os materiais, inclusive um que bomba muito hoje em dia é o Resiliência Emocional. Já ouviu falar, Milena? Já ouvi.
É muito bom, é excelente o grupo. É excelente, não é? Então são coisas assim que todos nós, como o Busato acaba de testificar, de testemunhar aqui, né? Mesmo ele com experiência corporativa em grandes organizações, desfrutou e aprendeu algo sobre finanças num material relativamente simples, mas que traz princípios incríveis, né? Que podem mudar a vida desde que você aplique aquilo no seu dia a dia. E são 12, no caso de finanças pessoais, são 12 sessões. Tem aquela história, né? Que a pessoa tinha que tomar X banhos para ser curada. Isso. Então não adianta tomar 5 sessões. Exatamente. São 12 para poder. E tem que ir do começo ao final. Para mudar. É isso aí. Acho muito legal você ter falado nisso, tocado nesse assunto, porque muita gente pergunta, mas são 12 encontros, para que tanto encontro? Para que tanto tempo? Não é um material simplesmente para você consumir rapidamente e dizer que aprendi. A proposta do material é mudar hábitos. É isso. Hábitos se mudam com o tempo, como nós já falamos aqui, né? Tem um preço a ser pago. Então, o tempo, desde que você aplique o conhecimento de forma prática, vai te ajudar a mudar hábitos. Mudando hábitos, você se tornará uma pessoa melhor. E esse é o nosso propósito. É isso mesmo. Eu sou fã. Que legal, fico muito feliz. E que as pessoas possam usar e tudo mais. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, que tem sido uma alegria, um privilégio. Obrigado. Assim, muito bom. Você tem histórias inspiradoras, princípios importantes, especialmente de liderança. O que você diria para o nosso público? Inclusive, se você tiver algum livro, alguma coisa que te inspire, o que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Olha, vou falar de livro daqui a pouco, mas para a gente fechar o tópico liderança, né, eu trouxe aqui, dei uma olhada lá no meu LinkedIn, eu trouxe 2 depoimentos que eu escolhi. Aliás, fala o seu LinkedIn, senão eu vou acabar me esquecendo de perguntar para o pessoal te encontrar. Júnior Busato. Júnior Busato, lembrando que Busato tem 2 Zs. Um Z e 2 T's. Um Z e 2 T's. Um Z e 2 T's. B-U-Z-A-T-T-O. É isso. Então, Júnior Busato. Lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn. E peguei lá, né, me preparando aqui para o nosso encontro, um depoimento que eu gosto muito. Novamente é público, então vou pedir permissão aqui para ler, né? É de uma gerente de desenvolvimento de negócios que na época que eu assumi a gestão lá de uma unidade de negócio, eu pensei o seguinte: eu preciso ter os melhores trabalhando comigo. Se os melhores estão aqui dentro, vamos potencializá-los. Se eles não estão, vamos fazer uma saída justa e honrosa, mas vamos trazer gente que possa agregar valor para a gente enfrentar aquela transformação, aquele turnover que precisava ser feito, aquele turnaround que precisava ser feito. E aqui, um depoimento da Alessandra, olha só que interessante. Abre aspas, quando decidi fazer minha mudança profissional, confiei no Júnior, na pessoa física Júnior, e não me arrependo nem por um segundo. Gostaria muito de conhecer mais pessoas com tanta integridade, respeito e valores como os seus. Verdadeiro líder, que consegue fazer com que toda a sua equipe o respeite. Olha que interessante essa parte. Firme, sem alterar o tom de voz. Olha só que legal. A Alessandra trabalhou 3 anos comigo. Agora eu trouxe um outro também, que é da Gisele, que trabalhou os 14 anos comigo. Quando eu entrei, ela já estava, e ela ainda está na mesma empresa. Júnior, você é inspirador e motiva todos que estão ao seu lado. Muito orgulho e gratidão por ter trabalhado tantos anos com você, mas mais diretamente os últimos meses. Você confiou no meu trabalho e me deu o maior de todos os meus desafios. Então, é muito legal quando as pessoas, espontaneamente, isso aqui não é recomendação, não é nada disso, são depoimentos espontâneos, elas conseguem reconhecer, né, os traços da liderança, e eu acabo, né, aumentando a minha responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Eu fui depois para outras 2 empresas e sempre com o mesmo mindset. E para não falar de continuar estudando, não deixar de falar de continuar estudando, esse livro eu gosto muito, né, do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Basicamente é o seguinte: a nossa obra no mundo corporativo é muito mais do que a atividade que a gente está fazendo.
E o papel do líder é inspirar, é motivar, é engajar aquelas pessoas e a fazê-las entender que elas pertencem à obra. A obra pode ser um projeto industrial, um projeto de marketing, um projeto de aumento de vendas, mas ainda assim é uma obra. É feita por seres humanos, apesar da inteligência artificial nos ajudar muito, ainda a gente precisa de alguém para apertar o botão. Então, eu super recomendo. Aqui também, na questão dos ciclos, isso aqui também dá uma dimensão muito legal, né, de que às vezes a obra terminou porque tem outra maior para começar. Então é muito bacana esse livro. Que legal. Imagino que ele fala aí sobre propósito, né? Juntando obra com propósito. Exatamente. As pessoas que trabalham por propósito, elas tendem a ser mais felizes, né? Muito mais. Hoje em dia, o dinheiro é importante, pero não muito. Eu assisti o episódio aqui do John, CEO da Azul. Sim. Foi incrível o que ele falou. O que a gente precisa ter para tirar a temperatura ali da nossa carreira corporativa. Eu estou feliz no meu trabalho, né? A empresa está crescendo. É isso aí. E aí eu tenho uma remuneração razoável, mas você vê que é um conjunto, é um tripé. Não pode ser só um, não pode ser só o dinheiro ou só a motivação. Então, o livro fala muito disso. E aí, falando um pouco de liderança, eu lembro que teve um best-seller chamado O Monge e o Executivo. Lembro bem. Lá de 18 anos atrás. E ele falava de um líder. E aí é independente de religião. É um líder chamado Jesus Cristo, que foi um grande líder. E aí recentemente eu estou lendo esse livro aqui chamado Jesus o Cristo. James E. Talmage. Que traz cada nuance, cada detalhe, né, da trajetória desse líder. E volto a dizer, independente de religião. Jesus Cristo foi um grande líder, arrebatou muitos seguidores. Eu acho que o grande líder é isso. E não é só arrebatar seguidores digitais, não, né? É seguidores assim, ó, de carne e osso, que vão estar engajados em fazer a obra acontecer com um propósito, né? E aí as empresas vão bem. E quando as empresas vão bem, a gente gera mais emprego, mais divisas para o país, enfim. O mundo melhora, né? Excelente, tá aí as dicas de 2 livros maravilhosos. Qual é a tua obra, do Sérgio Cortella, e Jesus o Cristo, James E. Talmage. Jesus o Cristo eu já li, maravilhoso, recomendo para todas as pessoas. Esse Qual é a tua obra não li ainda, mas já fiquei motivado para ler. Olha, tivemos aqui hoje então conosco Júnior Busato, Country Manager atualmente do Brasil e América do Sul do Grupo Industrial Trebol, uma empresa mexicana com operações nos Estados Unidos, México e Brasil. Agradecemos muito, foi muito inspirador, muitas lições, excelentes histórias. Muito obrigado, Busato. Eu que agradeço, Paulo, Milena. Muito obrigada. E a todos que nos acompanharam, que isso possa servir de motivação. Lembrando sempre, estudo, propósito, vocês vão fazer uma grande obra. Diferença, não é? Na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Milena, obrigado pela sua participação hoje. Obrigada, Paula. A gente tem um presente também, Nós não é temos mesmo? um presente, verdade. Ainda bem que você lembrou a tempo. Presente para o Busato. Para você, Busato, lembrar desse dia do nosso podcast, uma caneca para ficar de lembrança. Obrigado. Dizem que presente tem que abrir, né? Então, isso, já abre aí. vamos ver Se o laço tiver fácil ou difícil. E lembrando que esse podcast, o Pode Agir Mais, sempre traz conteúdos interessantes sobre carreira, educação, finanças, para ajudar as pessoas a agirem na vida. E essa caneca é para você colocar num lugar de destaque, por favor, e nos ajudar a divulgar cada vez mais o Pode Agir Mais. Com certeza. Não é porque eu estou aqui hoje muito honrado, mas eu já era fã do podcast, vi vários episódios. Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E que a gente possa desfrutar, né, e aproveitar todos esses ensinamentos ao longo de todos esses episódios. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Lembrando que esse e outros episódios estão à sua disposição lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais.
o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.